Boa noite, boa noite. Eu fiquei sem gravar uns dias aí. Tava lendo os capítulos anteriores, que eu parei no capítulo 46 de Gênesis. O 47 fala, né, José anuncia a chegada de Faraó, né? Do seu pai, a chegada do seu pai Faraó. José também aqui comprou toda a terra do Egito. No 48 Jacó adoece. 49 a profecia de Jacó concernente a seus filhos, e assim vai, né? A morte, né, de Jacó. Então eu vou ler aqui para vocês os 50. O 50 fala algumas coisinhas, dá pra gente tentar entender um pouco a Bíblia. E dá pra ver também que dentro desse YouTube aí, desse canal, desse mundo da internet, tem muita falsidade, muitos fake news, pessoas julgando ser mais do que a própria Bíblia, né? Que sabem mais do que a própria Escritura, pegam assuntos peculiares, fora da Bíblia, faz um buta de um cenário, faz uma buta de uma fantasia, e o engraçado é que ainda a multidão vai atrás. Fazer o que, né? Se a verdade nua e crua, ela não é bem aceita, né? Porque as pessoas geralmente não gostam da Bíblia como ela é. Eles gostam dessas balelas, desses encantamentos, dessas mentiradas, né? Mas fique uma dica, né? A Bíblia foi feita para a gente achar o caminho. E qual o caminho? Jesus, Yeshua, Yahusha, diz aí, chama ele do que você quiser chamar. O Salvador, ok? Então a Bíblia foi feita, foi criada por Deus para nos mostrar os nossos erros e também as punições que vão vir, né? Mas paramos, então, paramos não, né? Vamos continuar a ler aqui o capítulo 50, né? Aqui já é a morte de Jacó, né? Que é a lamentação por Jacó e o seu enterro, né? Vamos continuar aqui, o capítulo 50, versos 1. São só 26 versículos. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que balsemasse o seu pai, e os médicos embalsemaram a Israel. Aqui já conseguimos ver que o egípcio, né, os egípcios tinham a cultura de embalsamar os seus governadores, seus faraós, né, as pessoas de suma importância que passavam pelo reinado do Egito. Então, embalsamaram também a Jacó, Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação, e os egípcios o choraram 70 dias. Né? Vê lá mortos também, nesse versículo 1, 2, 3, né? Que eles tinham um período de embalsamação, mumificação, e também era costumeiro chorar os seus mortos, velar. Hoje, na nossa atualidade, vemos pessoas morrendo na rua, atropelada, esfaqueada, tiro, né? Em diversas situações, passamos perto e nem sequer damos importância para quem está morto ali. O tanto quanto nossa frieza, nossa dureza, a dureza do nosso coração chegou, né, até nós. E nós nem choramos mais, nem a morte do ente querido mais. Tão duro que está o nosso coração. Mas vamos seguir a leitura para a gente aprender. Passados, pois, os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: Se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-vos que falais aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te a sepultar meu pai. Então voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta teu pai, como lhe fez jurar. Subiu,
pois, José para sepultar a seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram a terra de Gósen, os seus pequeninos, os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele tanto carro como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande, ou seja, o percurso foi gigantesco, o número de pessoas foi muito grande. Chegando eles à eira de Haddad, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Tá vendo? A importância que se dava a uma pessoa, a um ente querido, né? Pranteava 7 dias, os 40 dias de mumificação. No Egito, não sei se hoje é assim, mas aqui no Brasil tem gente que faz pagode, né? No Japão tem gente que faz também festa, né? E assim, a cada cultura tem o seu costume de enterrar os seus mortos. Mas mostra também frieza de coração. Não estamos nem preocupados com o nosso ente querido mais. Chegando eles à eira, né? Já está 11. Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atad, meu Deus do céu, disseram: grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Abel Mizraim, o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como lhes ordenavam, pois o levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo como propriedade de sepultura a Efron, o Eteu, em frente a Mamre. José anima agora os seus irmãos no versículo 14. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito. Ele, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que fizemos a ele. Então mandaram dizer José: teu pai, antes de sua morte, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus servos, de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizemos mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Opa, uma pausinha. Você viu que aqui José era bom de coração, ele não retribuiu nenhum mal que os irmãos dele fez, né? Ele ainda perdoou e, além disso, ele falou: sou eu Deus para julgar, para retribuir? Ele não quis devolver, não quis dar o troco. E pelo contrário, tem gente, quando alguém faz mal pra gente, logo a gente quer que ele quebre uma perna, que um carro passe por cima, que alguém tá com uma pedra, que Deus o põe de cadeira de roda, não é assim? E o que Deus é? Mansidão, bondade, longanimidade. É isso que o nosso Criador, Yahweh, Jeová ele é bondoso. Ele não fica pensando no dia de te cobrar da gente o mal que fazemos para os outros, né? Ou nem mesmo o nosso próprio mal ele tem pressa em retornar, ok? Então, no versículo 20, vamos seguir a leitura. Mas, na verdade, intentar, né,
intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Ou seja, Deus tinha feito um plano para José, para ele fazer o quê? Salvar as pessoas, ser bondoso, né? Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Não retribuir mal com mal, né? A respeito, né, de uma morte de um ente querido, no caso, ou até mesmo, às vezes, o vizinho está doente, nunca a gente tem a coragem de lá bater, como é que tá, como é que, né, tá precisando de um remédio. Nós estamos muito frio no nosso coração e longe de atingir o amor fraternal que Deus quer, né? Será que quando morrermos estamos preparados para encontrar com Deus? Sermos julgados segundo nossas obras, nossa dureza, a maldade, e aí? Né? Temos lágrimas, temos amor para chorar a morte de um colega de trabalho, passar uma hora antes dele morrer, lá visitar essa pessoa. Esse assunto, eu vim ler para vocês a importância disso, né? 3 coisas aprendemos aqui: mumificação, perdoar o erro, né, das pessoas e não querer ser igual a Deus, julgar, ser juiz. No versículo 22, a morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nascerem sobre os seus joelhos, os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão e a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Costume de enterrar em Canaã. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsemaram e puseram no caixão no Egito. Embalsemaram José, Jacó, como era de costume os egípcios, ok? Aqui a gente termina o capítulo 50, terminamos Gênesis. Vamos entrar em Êxodo e vamos ver o que tem para nós para aprender. Tem coisa que a gente não precisa saber nem entender. Agora, se você quiser ler, faça isso, leia as escrituras em sua casa. Que sirva de proveito, né? Visite os seus entes queridos que está doente, perdoa, não seja mais do que Deus, sabendo mais do que Deus, do que a própria escritura, né? Amém.